Mais um áudio que eu, Jorge Augusto, trago para vocês em matéria de avaliação completa aqui no canal. Dessa vez a oportunidade foi o Audi A3 na carroceria Sportback na versão topo de linha, a Performance Black. Pessoal, já de cara eu aviso para vocês que no final de 2021 a gente fez uma outra matéria bastante parecida. Afinal de contas, nós testamos a versão sedã desse carro aqui na mesma versão topo de linha. Por conta disso, aqui eu vou fazer um vídeo mostrando as diferenças que existem entre o Sportback e o sedã e também uma matéria mais focada na experiência de condução do carro. Assim, a gente pega as informações que a gente já tem lá, inclusive com a participação do executivo da Audi, e complementa aqui com um ponto de vista, digamos assim, mais pessoal do carro. Então vamos falar um pouquinho aqui da configuração desse carro, porque essa versão Performance Black tem alguns opcionais. Esse carro que vocês estão vendo aqui comigo é o famoso X-Tudo, porque traz todos os opcionais. E quais são os opcionais então? A gente tem pintura metálica operolizada, o sistema de som Premium Bang & Olufsen com 680 watts de potência, os faróis Matrix. Temos também o pacote de luzes ambiente customizáveis, a capa do retrovisor externo em carbono e, por fim, o pacote S-Line. Esse pacote S-Line tem bancos esportivos, acabamento em couro adicional nas portas e no console, o volante em couro perfurado com o logo S-Line e também as pedaleiras em alumínio. Esse daqui, pessoal, é aquele farol super eficiente da Audi, farol Full LED Matrix, que ele é inteligente, né? Ele usa aquela câmera instalada no para-brisa para poder entender o que está acontecendo na frente do carro e ajustar automaticamente o farol. Como é que a gente sabe que é o farol Matrix? Primeiro, pela linha de seta dinâmica, ó, corre de dentro para fora. Outro detalhe é esse acabamento aqui embaixo, porque quando esse carro não tem o farol Matrix, aqui é diferente. De toda forma, esse farol aqui é um tremendo diferencial, porque ele consegue ser um farol alto ao mesmo tempo que não ofusca quem está na contramão ou até mesmo na sua frente. Ele vai recortar essa parte da imagem, mas ainda assim ele vai conseguir deixar o farol iluminando onde precisa. E esse é um tremendo diferencial desse carro. O A3 conta aqui com um dos motores mais bem-sucedidos da história do grupo Volkswagen AG, que é dona da Audi, entre outras marcas. Estamos falando aqui do reconhecido EA888. Esse motor tem muita história, porque é um motor extremamente eficiente. Então a gente consegue ver esse motor no A3, no A4, no A5, no A6, no Q3, no Q5. Isso na Audi, tá? Também já tivemos esse motor aí no TT, TTS, ou seja, é um motor de muito sucesso na Audi. Depois na Volkswagen tem mais outra batelada de carro que usa esse motor e até mesmo na Porsche tem carro usando esse motor. Então a gente está falando de um motor muito eficiente mesmo. Pois bem, esse motor aqui tem duplo sistema de injeção. 4 bicos de injeção direta e mais 4 bicos de injeção indireta. Esses bicos são usados conforme demanda. Normalmente, os de injeção indireta são usados em situação de pouca carga. Já os bicos de injeção direta é quando você precisa de maior desempenho no carro. Outro detalhe desse motor que é muito importante, ele pode emular um ciclo diferente de funcionamento. Inclusive esse motor que está aqui no A3 é o mesmo motor que a gente já conhece do A4 e do A5, que ele está com a configuração de 190 cavalos e 320 Nm de torque. Então ele é bastante eficiente também na questão do consumo. O desempenho é bom. Olha só, esse carro vai de 0 a 100 em 7,4 segundos. A velocidade máxima 241 km por hora. Mas a eficiência em consumo, já que ele está associado aqui a uma transmissão robotizada de dupla embreagem, a S-Tronic de 7 marchas, acaba impressionando. E é exatamente aqui que entra a diferença desse vídeo. O objetivo vai ser mostrar toda essa eficiência na prática. Eu digo para vocês que esse carro aqui consegue fazer médias, sem muito esforço, superiores a 15 km por litro na estrada. Isso mesmo. E às vezes até um número um pouquinho mais generoso que 15 km por litro. Mas isso não deixa de entregar um excelente desempenho quando você precisa. E aí nós temos aqui o Launch Control, que também vamos explicar um pouquinho mais como isso funciona na prática aqui no Audi A3.
A construção principal do carro é praticamente a mesma da versão sedã. Para vocês terem uma ideia, o entre-eixos é exatamente o mesmo, 2,63 m. Também temos a mesma construção de sistema de freio, disco dianteiro e disco traseiro. Suspensões totalmente independente na dianteira e totalmente independente aqui na traseira. Então o que vai mudar é basicamente a porção traseira para diferenciar o carro Sportback, que tem essa traseira aqui hatchback com 4 portas, para a versão sedã, que também é 4 portas. Aqui atrás nós temos a principal diferença em relação à versão sedã. Justamente é um carro hatchback. Agora o detalhe é que as lanternas aqui têm uma identidade própria da versão Sportback, justamente para diferenciar um carro do outro de longe. E pessoal, podemos ainda destacar que tem a presença da câmera de ré, além dos 4 sensores de estacionamento. O compartimento do porta-malas tem vários recursos. Para começar, ganchinhos nas laterais para fixação de sacolinhas, compartimentos adicionais para você guardar miudezas e iluminação em LED. Mas olha só, quem precisa de um carro com recursos modulares para transportar diferentes tipos de volumes, aqui vai encontrar a melhor solução. A ficha técnica fala numa capacidade de 380 litros, mas vamos entender isso. Para começar, o piso do porta-malas tem 2 compartimentos, um acima do piso e um abaixo do piso. Então você consegue dividir o compartimento de modo a levar eventualmente coisas mais sujas ou molhadas aqui na parte de baixo. E se eu precisar dos 380 litros? Aí você consegue descer o piso do porta-malas aumentando o espaço útil para os 380 litros. Isso não é o suficiente? Você ainda precisa de mais espaço? Pois bem, o banco traseiro pode ser rebatido nas proporções 40%, 20% e 40%. Se você precisar, dá para rebater só o meio, para levar coisas mais longas mantendo as posições dos assentos. Ou ainda, rebater completamente os bancos traseiros. E sempre lembrando, proporções 40, 20, 40. E aí, nesse caso, a capacidade máxima de transporte com os bancos totalmente rebatidos é de impressionantes 1.200 litros. Hora de dirigir aqui o A3 Sportback. Pessoal, chave presencial, partida aqui é feita por botão. A gente já pode destacar mais algumas coisas, né? O banco do motorista tem ajustes elétricos e o cinto de segurança aqui tem ajuste de altura, o que permite você ter uma posição bastante confortável. Mas antes de dirigir, eu quero destacar que esse Virtual Cockpit desse carro tem outros modos de visualização. Então, quando você vem aqui em ajustes, tela e luminosidade, áudio Virtual Cockpit, aqui nós temos a visão clássica. Nós temos essa visão aqui, que é a S-Performance, como vocês podem ver, ele muda bastante o painel, então você tem esses modos de visão diferentes. E também tem aqui o modo dinâmico, ou seja, você vai conseguir personalizar aqui a tela do seu A3 da forma que você achar mais bonita. Destacar também, pessoal, que o carro vem com ar-condicionado digital e automático de dupla zona, então você consegue ter uma temperatura independente para o motorista e outra para o passageiro. Inclusive, ele tem um modo de economia, então você tem aqui o ar-condicionado na posição normal e aqui uma posição mais econômica, até mesmo para poupar combustível. E se você quiser uma situação para o máximo de climatização, ou às vezes quando o carro está muito embaçado, você tem essa outra posição, que é o máximo desembaçamento. E aí, você voltou para a posição Eco ou para a posição On, ele volta o ar-condicionado na configuração que estava programado anteriormente. Bom, vamos lá para a nossa manobra. Quando você engata a ré, você percebe que ele exibe aqui a câmera de ré, inclusive com linha de guia dinâmica, né? E aí você pode, por exemplo, desativar a câmera ou até mesmo desativar o som do sensor de estacionamento, e você ainda tem algumas configurações aqui adicionais para ajustar o nível do som do sensor. O volante, como vocês podem ver, ó, uma volta só ele vira completamente o volante do carro, né? O que acaba sendo muito bom para efetuar aí as manobras. A linha de guia dinâmica mostra o caminho que você está fazendo. E o sensor traseiro, se você for se aproximar de obstáculos, ele vai indicar para você. Então, dessa forma, você consegue fazer as manobras com bastante segurança. Bom, pessoal, nessa parte do vídeo vocês devem estar esperando aí o nosso teste de tachão e lombada, que eu não vou executar com esse carro. Motivo. Bom, aqui nós temos uma roda aro 18 polegadas. Nem é um aro tão grande assim, mas o pneu,
ele é um perfil 40, ou seja, ele é um pneu perfil baixo. E você tem que tomar bastante cuidado com esses pneus de perfil baixo, principalmente em obstáculos que sejam um pouquinho mais pontiagudos, porque a chance de você produzir aí uma bolha num pneu ou até mesmo danificar a estrutura do pneu é grande. E também, na lombada, eu já digo para vocês que logo que eu peguei esse carro aqui, nas primeiras voltas que eu dava dando com ele raspava com muita facilidade em lombada e valeta. Então eu recomendo a vocês, quem tiver o interesse em ter um A3 Sportback nessa versão Performance Black, tenha consciência que é um carro que, apesar de ter uma dirigibilidade muito agradável, a suspensão dele foi desenhada para país de primeiro mundo, não para Brasil. Então, obstáculos como lombadas, valetas e buracos são bem prejudiciais ao modelo. Bom, ainda que a suspensão seja um pouco baixa, pelo menos aqui no piso desnivelado, eu vou dizer para vocês que o carro consegue entregar um bom nível de conforto. Afinal de contas, ele tem aí suspensão totalmente independente nas 4 rodas e ela está bem ajustada para manter o conforto de quem vai aqui dentro. Nossa manobra aqui de fim de rua, carro já alinhado com a guia. Vamos lá para o nosso ponto de referência. E aqui, virar todo o volante, uma volta só, vira completamente a roda, isso é muito legal. E vamos até o carro encostar na guia. Ó, vocês estão vendo que o carro tem aí o sensor de estacionamento dianteiro, né, pessoal? Vou voltar aqui um pouquinho e vamos concluir aqui a nossa manobra. Bom, o carro usou aqui um pouquinho mais do que o meio da rua, né? Saiu um pouquinho deslocado para a esquerda. Vou dizer para vocês que em matéria de estacionamento, nós não temos muitos problemas aqui com o carro, uma vez que você tem sensor dianteiro e traseiro, mais câmera de ré e o volante vira bastante no momento da manobra. Hora da gente dirigir o A3 na estrada e eu vou aproveitar para fazer um teste de consumo. Bom, pois bem, a gente vai fazer uma viagem aqui da região de Itu até a cidade de São Pedro. Aproximadamente 130 km de viagem. Mas vamos dar uma olhada como é que está o histórico de consumo desse carro? Vocês podem ver aqui que eu já reiniciei o computador de bordo para essa viagem, porém eu tenho o histórico acumulado. Em 5 horas e 17 de condução, o carro rodou 355 km. E olha que média sensacional, 15,7 km por litro, com uma velocidade média de 67 km por hora, ou seja, foi prioritariamente rodoviário. Mas agora nós vamos fazer essa viagem, eu vou usar aqui o ar-condicionado no modo Eco e também usarei o Drive Select aqui no modo Efficiency. E aí eu quero ver, do ponto de vista real, prático, como vai ser o consumo em toda essa viagem. Um recurso que o carro utiliza para ter mais eficiência é esse, que ele acaba desengatando o câmbio do motor, a gente consegue ver ali pela rotação praticamente em marcha lenta do motor, onde toda vez que o carro está numa situação que não demanda carga no modo Efficiency, ele desengata o câmbio, afinal é um câmbio robotizado de dupla embreagem. Quando você acelera, ele reestabelece aí o câmbio normalmente. E ele vai fazer nesse ciclo toda vez que ele entende que pode fazer isso sem deixar o carro numa situação de insegurança, ou seja, o carro não está precisando de freio motor, está numa velocidade bastante constante ou numa desaceleração suave, ele coloca o carro em ponto morto. E isso ajuda bastante a economizar combustível. Esse carro também tem gestão inteligente do funcionamento do alternador. Vocês estão vendo aqui agora eu estou em ponto morto. Mas olha o que acontece quando eu piso no freio com um pouco mais de força. Além dele engatar o carro, vocês estão vendo ali que ele foi até a região verdinha do indicador de consumo, mostrando que nesse momento ele está carregando a bateria do carro, ou seja, ele atracou o alternador ao motor e está carregando a bateria. Pois bem, ele aproveita o momento que você está desacelerando para fazer isso, e quando você está acelerando, ele deixa o alternador fora do sistema para justamente não pesar no motor, não consumir potência e assim economizar combustível. Esse recurso, mais o recurso de roda livre, são artifícios que a Audi utiliza para aumentar bastante a eficiência no que diz respeito à economia de combustível. Vamos aproveitar agora para ver a diferença dos modos de condução que a gente tem no Drive Select. Estou usando o modo Efficiency, inclusive numa suave descida, o carro está em ponto morto. Eu vou agora passar para o modo Comfort.
No momento que eu passo para o modo Comfort, você já percebe que ele engata o carro, quer dizer, ele já acaba com essa história de colocar o carro em ponto morto, né? Essa aqui é a situação, digamos assim, mais normal de uso do carro. Inclusive, ele já tirou o ar-condicionado do modo Eco. Ele está agora aqui no modo normal. E você tem mais um modo de condução aqui, que é o modo Dynamic. Aí ele muda tudo isso de novo, né? Você percebe que ele já eleva mais o giro do carro, deixou já o volante aqui mais pesado e também o pedal do acelerador está nitidamente mais sensível. Então qualquer toquinho que você dá, você vê que ó, ele já aumenta a velocidade, já tem uma resposta completamente diferente. Bom, esses são os três modos principais. Você ainda tem o modo automático, que aí o carro vai se ajustar de acordo com o estilo de condução que você está tendo naquele momento. E por fim o modo individual, que você pode configurar algumas coisas, como a propulsão e como você quer a direção. No caso, você tem aí esses 5 modos diferentes, mas nós vamos continuar a nossa viagem aqui no modo Efficiency, que a gente está fazendo aqui teste de consumo. Concluída aqui a nossa viagem, vamos conferir como é que ficou a média. Mas olha, só para vocês terem uma ideia, pessoal, o carro já rodou 593 quilômetros desde o último abastecimento e ainda temos 1/4 de tanque. O carro tem se mostrado muito econômico. Mas vamos ver aqui, olha, média da viagem, 17,4 km por litro. Mas vamos ver os dados em detalhes. Média horária, 71 km por hora. Levamos aí 1 hora e 54, o que estava batendo aí com o que estava dizendo aí o Waze. Rodamos aí 135 km e ainda assim uma média de 17,4 km por litro, uma média sensacional. E a média acumulada aqui, vocês estão vendo, 16,1 km por litro, com 491 km desde que a gente começou a marcar essa parcial aqui. De toda forma, o que a gente pode dizer é que o modelo é efetivamente muito econômico. E como fica o seguro do A3 Sportback? Para isso, contamos mais uma vez com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que ajudou a gente a montar aqui várias cotações. Sempre lembrando que o seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger aqui o seu bem e é sempre do perfil da pessoa que contrata em relação ao carro. E justamente por isso é que esse carro tem aí um perfil de cliente que gosta de acelerar um pouco mais, gosta de esportividade e isso acaba elevando um pouco o preço do seguro. Em todas as simulações que a gente fez, a melhor condição foi a seguinte. O preço do seguro ficou em R$14 mil. Como a gente está vendo, não é um seguro barato, né? E a franquia, já reduzida em 50%, ficou em R$10 mil. Portanto, ter um A3 Sportback pesa um pouquinho no seguro. E o preço aqui do A3 Sportback na versão Performance Black? Mais uma vez, não é um carro barato. Temos aí um preço público sugerido em março de 2022 de R$279 mil. E isso sem os opcionais. Ah, quer saber a respeito dos opcionais? Vamos deixar aqui o preço em março de 2022 aqui na descrição do vídeo. E para a gente fechar aqui nossas considerações, o que eu posso dizer a respeito do Audi A3 Sportback? Como vocês viram, nós focamos mais aí numa avaliação de experiência de condução. E o que impressionou, e muito, foi a eficiência energética desse carro. Na estrada, podemos afirmar que ele consegue ser mais eficiente que muitos carros, até mesmo híbridos. E não seria exagero dizer que talvez tenhamos aqui o carro mais eficiente a combustão que a Audi do Brasil tenha até os dias atuais. Aí vocês vão lembrar, poxa, mas tem o A3 1.4. Eu mesmo já andei com aquele carro e não me recordo de ter feito médias tão boas quanto esse. Moral da história, temos um carro tecnológico que se você precisar acelerar ele anda bem, mas é extremamente eficiente. O único senão aqui é o fato dele ter um preço inicial bastante elevado. Ah, e se faltou alguma coisa aqui nesse vídeo, não se esqueçam, deem uma olhada no vídeo que nós fizemos da versão sedã desse carro, Performance Black, no final de 2021. Lá você vai ter todas as informações a respeito do A3. Como eu disse no começo desse vídeo, aqui a gente focou um pouquinho mais na experiência de condução e nas diferenças da versão Sportback. E para fechar esse vídeo, olha só, se você gostou do A3 Sportback ou está pensando em algum carro Audi 0 km,
A minha dica é procurar a Audi Center Sorocaba, uma das melhores concessionárias Audi do Brasil, onde eu garanto para vocês melhor atendimento e melhor negócio em toda a linha Audi 0 km. E se você gostou aqui do nosso vídeo, like é importante. Não se inscreveu? Faça isso. Afinal, vídeos detalhados assim, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV.